Você já observou aqui durante o intervalo a presença já na bancada do deputado federal Jefferson Campos, do PSB, está ao vivo conosco aqui de uma agenda bem movimentada neste primeiro semestre de 2019, ou participando por telefone ou pessoalmente, sempre atendendo o jornalismo da Cruzeiro FM. Hoje um pouco mais tranquilo, apesar que os compromissos permanecem durante o recesso, mas com base aqui em Sorocaba, consegue ficar pelo menos alguns dias da semana por aqui e está ao vivo conosco no meio da semana, que é algo raro de acontecer com o deputado aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Deputado, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Bom dia, Fábio, André, o Fernando, toda a equipe técnica aqui da Cruzeiro FM. Sempre, né, um prazer estar aqui com vocês, prestando contas do mandato, sendo cobrado pelos nossos eleitores, amigos, cidadãos dessa cidade, de toda a região e de todo o Brasil e mundo, né? Porque aqui, pela internet, a gente acaba atingindo até outros países também. Sempre um prazer estar aqui prestando conta do mandato. Legal, deputado. Só para que o nosso ouvinte possa entender, eu falo, mas é raro o deputado aqui no meio de semana, aqui em Sorocaba. Como que é a agenda do deputado durante a semana, quando das sessões em Brasília? Como que é essa ponte aérea Sorocaba-Brasília? É bom a gente poder explicar isso, porque há uma ideia geral que o deputado só trabalha 3 dias por semana, só terça, quarta e quinta. Na verdade, na segunda-feira eu atendo aqui no meu escritório, o dia todo, são prefeitos, vereadores, lideranças locais. Terça, quarta e quinta estamos em Brasília. Sexta-feira voltamos, eu tenho geralmente uma agenda no estado, eu tenho voto em quase 600 municípios. Semana passada mesmo estava em Pindamonhangaba, ontem estava em São Paulo, Rio Preto, Franca, cidades onde a gente atende também, tem uma base eleitoral. E depois no sábado e domingo a gente tem também atividades. Domingo eu tenho a minha função pastoral, sacerdotal, cuido da minha igreja, sou pastor da mesma igreja há 28 anos. Domingo agora tivemos 5 reuniões no domingo, 5 cultos, no domingo. Então é uma atividade bem intensa, né? Como é que faz para descansar, deputado? Enquanto dorme, né? Como a águia, né? A águia descansa enquanto voa, né? A gente tem desgastado bem aí o nosso tempo, aproveitado bem o tempo enquanto temos, essa saúde, esse vigor. Eu procuro aproveitar bem esse tempo. Além do que, temos ainda o lado familiar, temos o lado pessoal, ainda sobra tempinho para jogar uma bolinha de vez em quando. A gente tem um grupo que joga das 10 à meia-noite, depois ainda tem uma resenhazinha num dos dias da semana. Não é o grupo que o capitão Derrite participa não, né? Que ele estava comentando aqui Derrite é amigo, companheiro, um grande deputado, bom de bola, um cara muito bacana, mas ainda não estamos no mesmo grupo da bola. Deputado, eu quero começar a nossa entrevista, claro que o assunto, a reforma da Previdência, mas também já trazendo esse link para a reforma tributária, que é algo extremamente importante para o nosso país. Uma etapa já foi, digamos assim, vencida dentro dos objetivos do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados. E eu quero trazer aqui para a nossa conversa exatamente a participação do primeiro ouvinte aqui no Jornal da Cruzeiro. Por quê? Muitas vezes o ouvinte agora começa a participar com questionamento sobre a reforma da Previdência, trazendo pontos de destaque desse texto. Então, o nosso ouvinte aqui que participa conosco, ele já traz uma geral e já faz uma cobrança também sobre os políticos do nosso país. Então, representando todo mundo que vem participando conosco pelo WhatsApp, eu quero começar hoje a entrevista de maneira diferente, trazendo o ouvinte para fazer a primeira pergunta. Vamos ouvir. Bom dia, Cruzeiro. É o Adriano de Sorocaba. Queria fazer uma pergunta para o deputado Jefferson Campos. Se ele é a favor da reforma da Previdência, se ele acha justo o deputado aposentar com 2 mandatos, enquanto os brasileiros têm que ficar até 65 anos trabalhando. E queria saber se ele acha justo também esses privilégios que os deputados têm, esses ministros do Supremo aí. Se desse uma reforma nisso aí, será que não ajudaria o Brasil a crescer? Quanto que seria esse gasto de economia para o Brasil? Não seria bom? Ou não há interesse dos deputados em ajudar o Brasil a crescer mesmo? Queria saber sobre isso, cara. E se eles fizessem uma reforma aí, uma reforma fiscal no Brasil para ajudar as empresas, porque tem tanto imposto, cara. E eu acho que é mal distribuir esses impostos aí, ou eles não sabem mexer com esse dinheiro dos impostos, porque tem tanto imposto. Nenhum país do mundo tem tanto imposto igual ao Brasil, não é verdade? Beleza, Cruzeiro, valeu. O deputado já percebeu aí que o ouvinte se manifesta sobre a reforma da Previdência,
alguns privilégios também que acontecem em Brasília, principalmente, e já faz o link com os impostos. É uma preocupação geral. Esse Brasil precisa reagir, essa retomada da economia. O Brasil é um país muito forte, né, deputado? Sem dúvida alguma, eu quero mandar um abraço ao Adriano, obrigado pela participação, e com ele eu sei que é uma dúvida que muitos ouvintes e cidadãos também devem ter. Talvez pelo rádio aqui a gente fique um pouco limitado na explicação, né? Mas estamos sendo acompanhados aqui também as imagens pelo Facebook, e uma oportunidade que eu tenho de desmistificar essa questão da aposentadoria parlamentar. Eu estou completando 26 anos de mandato, Adriano, e 39 anos de carteira assinada. Dia 1º de agosto agora eu completo 40 anos que eu assinei a minha primeira carteira no Senai, aos 14 anos de idade. 40 anos de carteira assinada, 26 anos de mandato. E não estou aposentado. Então essa história que o deputado aposenta com 2 mandatos, isso não é verdade. Tá? E digo mais ainda, vou fazer um cálculo aqui, eu gostaria que os ouvintes acompanhassem o meu raciocínio. Quando o deputado chega à Câmara, ele tem 2 opções de contribuir para o INSS. Ou ele contribui para o INSS do regime geral, ou ele contribui para o plano da Câmara. O deputado que escolher contribuir para o INSS, ele desconta do seu salário, ele tem descontado do seu salário R$ 642. O deputado que escolher pelo plano próprio da Câmara tem descontado do seu salário R$ 3.700. O deputado que escolher o INSS, a Câmara completa para o INSS R$ 7.400, que é 22% do salário dele bruto. O deputado que escolher o plano próprio, a Câmara completa R$ 3.700. Então, Adriano e demais ouvintes, se todos os deputados hoje, 513, escolhessem estar no INSS, a Câmara teria um rombo em um mandato de 92 milhões. É um engano pensar que o deputado, ao escolher a previdência própria da Câmara, ele está dando prejuízo para o Brasil. Hoje nós temos 74 deputados aposentados pelo regime da Câmara, dos quais a média bruta é R$ 15 mil. Deve ser aproximadamente, descontando imposto de renda e o próprio INSS, em torno de R$ 10 mil. Hoje temos 7 deputados que estão aposentados pelo teto da Câmara, 7, sendo que 3 deles é por problemas de saúde. Um deputado, para se aposentar plenamente, ele precisa de 35 anos de mandato. E agora 65 anos de idade, além de ter 35 anos de contribuição para o regime geral. Isso contemplado na nova Previdência. De 60 foi para 65 anos. E, se estiver no mandato, qualquer que seja, ele não recebe aposentadoria. Então, só poderá receber após o término do seu mandato. Então, estou dizendo isso para esclarecer que esta não é verdade, né? Que o deputado vai lá, 2 mandatos, já está aposentado. Ele tem os requisitos dele. E hoje, um deputado que está no regime da Câmara, ele dá menos custo do que um deputado que está no INSS. Mas se disseminou a ideia de que é ao contrário. Então, aqui é um registro da verdade que eu estou fazendo. E outra questão que você levanta, Adriano, a respeito dos privilégios. E você tem toda a razão. O Estado está muito pesado. Não só para deputados, mas para todos os cargos políticos e muitos dos cargos públicos. Não estou falando do servidor público que ganha um salário baixo, que ganha pouco, mas há hoje sim, em vários poderes, né, aposentadorias integrais, e depois de aposentado ainda continua com outros benefícios, aposentadoria de pessoas muito cedo. Nós temos aí classes que, se a pessoa errar, se ela emitir um parecer errado, ela é aposentada integralmente com o que ela está ganhando. Você, Adriano, e todos os que pensam assim, têm toda a razão. Nosso Estado é muito pesado, e não é pelo salário simplesmente que um deputado ganha, que é um bom salário, em torno de 20 mil reais, eu recebo em torno de 18 mil reais livre. Não é só pelo salário que é bom, é pela estrutura que você tem para manter
um parlamento, para você manter um judiciário, para você manter um executivo, que é sem dúvida alguma muito pesada. Hoje, quase 50% do que se arrecada no município vai para pagar funcionalismo público. E não é justificável, não é bom. Aqui em Sorocaba nós acompanhamos, né, quando se tentou terceirizar, por exemplo, a área da saúde, ou parte da área da saúde, aproveitando os médicos que aí estão, e nós vimos o que aconteceu em relação à rejeição, né, da população, do próprio legislativo, enfim, não se conseguiu realizar. E hoje nós temos aí o problema que persiste, que continua ainda no atendimento médico. Nós temos que rediscutir o Estado. Eu sou a favor do Estado menor, do Estado que é mais enxuto. Algumas áreas eu acho que o país não teria que ter a sua ingerência. Eu sou a favor de privatizar aí muitas empresas que hoje estão dando prejuízo e o país não consegue otimizar esse tratamento, esse trabalho. Essa é a segunda questão que você levantou e eu sou plenamente favorável. A terceira é a questão fiscal. Nós até temos países que têm mais imposto que o Brasil. Você disse que é o país mais imposto do mundo. A diferença é que são países que aplicam melhor os recursos oriundos dos impostos, né? Há países que têm uma taxa alta de imposto, mas a saúde, a educação, a segurança são questões que o cidadão não precisa gastar com isso. O Brasil, ao contrário, além da nossa taxa tributária, nossos tributos serem altos, nós ainda temos que complementar na saúde, na educação, na segurança, no dia a dia. Então, temos que atacar as duas vertentes. Uma é reduzir a carga tributária, que não é fácil, né, por conta do tamanho do Estado. E também temos que melhorar os serviços públicos, dar mais qualidade, para que esses nossos impostos sejam efetivamente bem distribuídos e bem aplicados na volta que o cidadão tem. E a impressão que dá justamente, deputado, é essa, né, como passou o Adriano, essa sensação de, poxa, os deputados têm esses privilégios, não vão querer votar reforma porque vão interferir diretamente nos seus salários, enfim. E tem essa mística também, né? E outra dos interesses também de quanto mais gente no Estado melhor, por indicações de cargos e tudo mais. É o desafio tentar trabalhar esse convencimento também da população que é preciso, nessa reforma da Previdência em especial, e agora vai entrar também uma reforma tributária, que é um outro assunto polêmico, mas é nesse ponto, é tentar mudar essa concepção da população. O principal desafio hoje dos deputados, além também de discutir pontos importantes dessas reformas? Você está coberto de razão. Nós tivemos na última eleição, que não faz tanto tempo, né? Estamos no novo mandato há 6 meses, tivemos mais de 50% de renovação do Congresso. Só a Câmara dos Deputados foi 50%, o Senado foi mais de 50%. O senhor acredita que isso facilitou a aprovação da reforma da Previdência, por exemplo? Olha, tivemos grandes embates e todos aqui onde concordar que o grande fiador da reforma da Previdência foi o Rodrigo Maia, né? Ainda não entendemos bem o que é a nova política, né? Porque a política continua sendo a política, né? Que ele teve que entrar à frente, assumir as negociações, o presidente mandou para o Congresso a reforma, e agora a bola está com vocês, agora joguem vocês. E não é assim. Nós temos o técnico ali que tem que sim conversar com as bancadas, há muitos interesses, interesses legítimos até, não estou falando de interesses escusos não, né? E não vai ser diferente agora nesta questão tributária. Nós vamos enfrentar questões de alíquotas, de recolhimento, estados, né, e municípios que às vezes abaixam as suas alíquotas para atrair investimentos, empresas, empregos. Vai ser uma reforma muito complexa também, diminuir essa gama de impostos que hoje temos aos defensores do imposto único, que não é novo, né? O próprio chefe da Receita Federal, quando o deputado, o Marco Sintra, a base dele era o imposto único, né? Ele dizia que se tivéssemos um imposto único, nós aumentaríamos a arrecadação e seria mais justo a distribuição. Hoje nós vamos aí, fora às vezes do Brasil, você entra num Uber, né? Você acabou a corrida, o Uber já te dá ali o seu ticket ali, a sua nota fiscal, enfim, onde você vai, ninguém pergunta se você quer CPF na nota, já vai imediatamente emitindo a nota e já te entregando. Também a cultura da sonegação, que nós temos que combater e combatemos todo dia, da pirataria, enfim, há um país a ser reconstruído e construído, e isso leva tempo e isso dá trabalho. E fazendo esse link, né, eu tô o tempo todo falando sobre a reforma da Previdência e a reforma tributária, são assuntos que caminham paralelamente, a importância
de dois assuntos dentro da retomada da nossa economia, né, deputado? Tanto que o nosso ouvinte aqui, o Alex, ele faz exatamente essa pergunta ao senhor. Deputado, haverá redução de impostos? E outra, durante a entrevista da última segunda-feira, o deputado Vitor Lippe aqui esteve conosco, ele foi bem claro e disse que vai fazer cursos para entender melhor o texto da reforma tributária, que tem pontos que ele não conhece. E ele não tem nenhum problema em admitir que vai em busca desse conhecimento. Quer conversar com especialistas, quer fazer cursos, para que ele possa votar com tranquilidade e sabendo naquilo que está votando. Eu gostaria de saber também a opinião do deputado sobre o texto da reforma tributária e o conhecimento do deputado das alterações e o impacto das medidas para o nosso país. O grande mentor desta reforma tributária, o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, que não foi reeleito e continua indo à Câmara, né, graciosamente, continua indo lá, nos dar assessoria, ajudar o governo, já se reuniu com o presidente várias vezes, é um deputado de vários mandatos, né, é um economista renomado e entendido realmente. Eu, assim como o Vitor, também não tenho nenhuma dificuldade em dizer que nós temos que aprender quanto a isso. Hoje tramitam na Câmara mais de 10 mil projetos, né, de meio ambiente, a mineração, a costumes, né, a tributos, a previdência. É humanamente impossível alguém ser um generalista e entender de tudo perfeitamente. Quando não sabemos, eu não tenho dificuldade nenhuma, né? Vitor Lippe, um grande deputado, uma pessoa inteligente, presente, ativa, um grande deputado. Nos sentamos várias vezes, debatemos, além da política local, debatemos muito as questões, né? Como é que você vai votar, como é que você está entendendo isso? Já mudei de posicionamento pela explicação dele, creio que já contribuí de alguma forma também para o convencimento dele, e eu não tenho dificuldade nenhuma. A diminuição do imposto é a busca da reforma. Agora, a tributação mais justa também. Hoje, desde que eu chego na Câmara, eu ouço sobre a tributação das grandes fortunas. A solução é tributar as grandes fortunas e tal. Quando você recebe uma fortuna por uma herança, por um prêmio que você ganhou, é uma coisa. Agora, o fruto do seu trabalho, a pessoa trabalha a vida toda e ela chega a um patamar de fortuna, ela chega a um patamar de prosperidade na vida dela, e aí vem então aqueles que às vezes nunca nem trabalharam na vida, não, temos que taxar as grandes fortunas. São eles os culpados por nós estarmos... Olha, a diferença existe, o país das desigualdades é o Brasil, né? Há um grande abismo entre os mais ricos e mais pobres. Temos que tentar diminuir esse abismo. A classe média tem sido a mais penalizada com todos esses tributos, né? Porque aquela que não é rico também não é pobre, mas ela paga uma escola para os filhos, ela paga uma segurança melhor, ela paga um plano de saúde, é a classe média, né? E tem sido muito penalizada nessa questão tributária também. Além dos pobres, é claro que não tem o recurso para fazer, mas a classe média tem sido mais penalizada. Eu acho que essa reforma deve buscar a equidade, a igualdade e a justiça social e econômica também para nossas classes econômicas. Deputado Jefferson Campos, é o primeiro bloco da nossa entrevista na manhã desta quarta-feira. Eu já recebo até informação aqui, viu, deputado? O nosso ouvinte aqui, o senhor Leopoldo, manteve contato com a nossa redação, mas está bravo com os políticos aqui. Ele até gravou uma pergunta, um questionamento aqui. O deputado não é de fugir dos questionamentos aqui, vai ouvir a manifestação do nosso ouvinte e já responde logo na sequência, na abertura do bloco, para você que acompanha o Jornal da Cruzeiro. E lembrando mais uma vez, né? Estamos com as nossas imagens ao vivo aqui dos estúdios, facebook.com/Cruzeiro FM, também pelo YouTube, youtube.com/Rádio Cruzeiro FM. Venha curtir as nossas páginas nas redes sociais e acompanhar com imagens ao vivo a entrevista na manhã desta quarta-feira. Jornal da Cruzeiro, que tem o apoio cultural de Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. E Café Santa Fé, único café brasileiro com prêmio internacional de qualidade, reconhecido na França como o melhor café. Soma Jeep Sorocaba informa a hora certa, agora 9h01. Só neste mês, na compra do seu Jeep Compass, nós iremos pagar 100% da tabela FIP no seu usado. Soma Jeep Sorocaba. A Nucleon Radioterapia não parou no tempo. Coloca Sorocaba junto aos grandes centros de radioterapia do Brasil. É uma das 48 clínicas em todo o país e única na região que oferece com exclusividade para seus clientes radiocirurgia guiada por imagem, IGRT,
com tomografia computadorizada a cada sessão. Completa 45 anos com boas notícias. Os pacientes também contam com arcoterapia de volume, procedimento em que a dose de radiação pode ser esculpida e melhor distribuída com maiores benefícios. É alta tecnologia, é inovação, é exclusividade. É Nucleon. Avenida Washington Luiz, 773. Fone 3232-3887. Acesse e saiba mais. nucleon.med.br. Sabe qual é a bateria que vai muito além da partida e que tá nos 4 cantos do Brasil? Meu, aqui em Sampa, todo mundo usa Eliar. Oxe, meu rei, é claro que é Eliar. Vai, é Eliar, só. Mas, bah, Eliar é melhor, tchê. Viu só pra onde a vida te levar? Vá de Eliar. Nas melhores lojas do ramo ou em eliarexpress.com.br. Eliar, muito além da partida. 92,3. Esta é a Cruzeiro FM. Sua conta de energia elétrica está cara? Aqui na Esfero realizamos projetos que reduzem sua conta, garantindo um rápido retorno de seu investimento. Com a Esfero Energia Solar é possível. Aproveite essa oportunidade. Oferecemos assessoria completa da viabilidade à entrega do seu projeto. Conheça nosso showroom em Sorocaba, na Avenida Rudolf Dafferner 400, no condomínio Praça Maior. Faça seu orçamento. Ligue para 3357-0844. Esfero, energia para o futuro. A Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio oferece a mais completa linha de esquadrias de alumínio com tecnologia de ponta, qualidade e design moderno para atender às suas expectativas, seja na residência ou na sua empresa. Agora, conta também com a mais sofisticada linha específica Prime. Venha conhecê-la. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio. Qualidade e pontualidade na entrega. Avenida Santa Cruz 714, Jardim Veracruz. Fone 15-3417-3617. estrelaradiante.com.br. Uma casa pra morar, ou apartamento, compra, venda e aluguel, ótimo investimento. A Casa Branca é o lugar, o seu sonho vai se realizar. Casa Branca, muitas oportunidades. Casa Branca, melhor negócio da cidade. Casa Branca, sempre atualizada. É a imobiliária mais lembrada. O jornalismo do jeito que deve ser. Jornal da Cruzeiro. Deputado Jefferson Campos é o nosso primeiro convidado na manhã desta quarta-feira. Eu abri o bloco anterior com a participação do ouvinte. Quero agradecer aqui o senhor Leopoldo, manteve contato com a nossa redação via telefone. Fez questão também de gravar o seu manifesto aqui. Tá bravo, seu Leopoldo. Vamos ouvir aqui a participação do nosso ouvinte. O deputado já fala na sequência. Vamos ouvi-lo. Viu, eu queria saber, o povo quer saber. Política não é profissão. Não sendo profissão, por que vocês recebem aposentadoria? Por favor, me explica isso, o povo quer saber. Obrigado. É a manifestação do seu Leopoldo. O povo quer saber, deputado. Bom dia, seu Leopoldo. Realmente é uma colocação muito pertinente, né? Eu não sei por que me descontam, seu Leopoldo, R$ 3.700 por mês de aposentadoria. Eu poderia descontar só os 642 que o INSS cobra para dar uma aposentadoria, né, que é o teto da aposentadoria do INSS. E me descontam, senhor Leopoldo, 3.700 todo mês. Se o senhor multiplicar isso pelos meus anos de mandato, o senhor vai ver que realmente é um valor alto, né? Eu precisarei viver após aposentado quase 20 anos para recuperar o que eu já contribuí, né? Realmente a política não é profissão, como o senhor disse. Eu sou advogado, eu sou pastor, eu estou político. Porque a cada 4 anos nós temos que passar por um vestibular, e eu já passei por 7, né, e fui aprovado nos 7 vestibulares, 7 mandatos. O senhor tem toda a razão. Talvez fosse algo que pudéssemos ser incluído na reforma. Os políticos deixariam de contribuir, né, e se aposentariam, como eu expliquei agora há pouco, no outro bloco, né, com a contribuição que é dada ao INSS. No entanto, há ainda esse entendimento que, por ter renda, nós temos que contribuir também para o INSS e para
o imposto de renda, né, os 27,5%, né, que dependendo da taxa, da faixa de salário se contribui, que é o nosso caso, mas é assim que funciona, é esse o sistema, e eu acredito que é justo eu contribuir. Eu tenho um bom salário, eu tenho que contribuir. E tenho que contribuir também com 27,5%, e por isso contribuímos, seu Leopoldo. E apesar da revolta, o senhor disse verdadeiramente, né? Política não é profissão, é vocação. Porque estar o tempo todo à disposição, esta madrugada, pessoas me ligando para resolver problemas, situações aí que envolvem até a política, não é fácil, né? É um sacerdócio, tem que ter vocação. E enquanto tivermos vocação e estivermos passando neste vestibular das urnas, nós vamos continuar exercendo o nosso mandato. Agora, quando o senhor Leopoldo fala, acredito que ele não fala simplesmente só dos deputados. Até falávamos aqui no intervalo, né, que é preciso também essa questão da reforma da Previdência esbarrar no funcionalismo público a nível estadual e também municipal, né, deputado? O senhor acredita que o Senado deve incluir agora também essas duas esferas de poder dentro da reforma da Previdência? Cabe aos vereadores e aos deputados estaduais também promoverem essa reforma, tanto na Câmara Municipal como na Assembleia Legislativa, respectivamente, deputado? André, muito bem colocado. O Sorocaba, pela informação que eu tenho, gasta em torno de 350 milhões por ano com a aposentadoria dos servidores municipais, que trabalharam, que contribuíram a vida toda e hoje tem o seu direito de receber, né? Isso já dá mais de 10% da arrecadação do município. Se nós entendermos aqui que dentro de um orçamento nós temos a parte que cabe a pagamento de funcionários, mais a educação, mais a saúde, que são, né, cláusulas fechadas, são valores fechados, porcentagens fechadas, o nível de investimento sobra muito pouco, é muito pouco recurso. Os vereadores terão que se debruçar também sobre a questão da reforma municipal, porque os estados e municípios estão fora, a princípio, da reforma. Os deputados estaduais também terão que se debruçar sobre os funcionários estaduais, sobre a PM, sobre outros, né, que estão aí no nível estadual. Então, a reforma não se completa lá. A opção do Senado reincluir o texto, e neste caso ele volta para a Câmara mais uma vez. Ou se criar uma PEC paralela, que parece-me que é o que está se criando o corpo. Aprova esta reforma e uma PEC paralela trataria especificamente. Porque há muitos governadores e até prefeitos criticando a reforma, né? Quero citar aqui, por exemplo, o governador do Maranhão, Flávio Dino, né? Tem sido um crítico feroz da reforma. Agora, o Maranhão está passando por um momento difícil, precisa dessa reforma. Mas ele é do Partido Comunista do Brasil, ele tem as suas convicções, a gente respeita. Não só ele, tem outros deputados também de outros partidos de esquerda que estão criticando ferozmente a reforma. Só que eles serão beneficiados com a reforma. Vamos deixar agora, então, que eles discutam com as suas assembleias legislativas, com os seus municípios, para ver qual é a reforma que o Estado deles vai apresentar para equacionar essa situação. Mas o senhor acredita que é natural, agora com a Câmara aprovando a reforma, o Senado, se não for inserido no texto da matéria, os municípios e o Estado, o senhor acredita que será natural os deputados estaduais e os vereadores debaterem essa reforma nas suas esferas? Ela é fundamental. Não basta fazer a reforma na União e o Estado e o município continuar com este rombo. Como eu disse, Sorocaba está com 350 milhões de déficit, a informação que eu tenho, né? Posso estar enganado. Mas acredita que tem uma boa vontade em torno dos deputados estaduais e vereadores? Não sei se existe isso. Porque é muito fácil eu ficar acusando, eu ficar apontando, eu ficar criticando. Às vezes quem está fora do nosso mundo, não, eu faria diferente, eu faria assim. Agora, quando vai se realizar esta reforma, vamos ver como é que vai se comportar, né? Cada vereador, cada deputado estadual. Agora, eu creio que o clamor vai fazer com que a gente acabe colocando estados e municípios ou numa PEC paralela ou numa PEC no próprio texto, e talvez depois o município vai ter que referendá-la, né? Talvez ainda passando pelo município para aceitar ou não a reforma que vamos fazer. Eu acho que é o caminho mais sensato. Deputado, deixa eu girar aqui também rápidas participações. O Silas é de Votorantim, enviou sua mensagem de texto. O Silas diz o seguinte: deputado, vejo que um ponto negativo da reforma foi a questão envolvendo a pensão por morte. Como pode uma pessoa que hoje depende desse valor ter uma redução com a nova Previdência? Não seria uma injustiça, deputado? O senhor votou a favor dessa injustiça? É o Silas de Votorantim. Oi, Silas, bom dia.
Hoje, quando falece um cônjuge, o outro recebe a sua pensão. O texto da reforma, ele fala de 60%. Você vai receber 60% e, por cada dependente que a pessoa tiver, vai receber mais 10%. Então, se falecer, a pessoa recebe 60%, né, o cônjuge sobrevivente, é claro. E se tiver 3 dependentes, por exemplo, recebe mais 10% por dependente. Então seria 60% com mais 10%, 90%. Ô Silas, eu votei contra isso, tá? Esse foi um destaque que eu entendi que não era bom. Eu votei contra, embora, né, o governo pediu para votar. A bancada evangélica bateu muito, porque ainda era pior. Era pior ainda para a viúva. Se ela tivesse qualquer benefício governamental, ela não receberia. Isso seria reduzido ainda mais. E isso foi um destaque que a bancada evangélica apresentou. Mas mesmo assim eu votei contra este item, tá, Silas? Porque eu entendo que realmente, se alguém está vivendo aí com 2 salários, alguém falece, o nível da pessoa, né, ela já tem um custo de vida, ela já tem um estilo de vida, e isso vai reduzir muito. Por isso votei contra, você tem razão. Isso é uma injustiça realmente que foi realizada com essa reforma. A Solange Santana envia aqui a mensagem, ela diz o seguinte: o deputado Vitor Lippe esteve na rádio, disse que o brasileiro mais experiente tem área para trabalhar, que aposentar mais tarde é devido à qualidade de vida do brasileiro. Daí diz a Solange: na minha opinião, conseguir um emprego acima dos 40 anos não é nada fácil. Como reverter essa situação, deputado? Solange, talvez o deputado, eu não ouvi a entrevista dele, mas ele está falando da longevidade, né, do brasileiro. Ainda esse fim de semana estávamos em casa conversando com meu pai. Eu tenho um pai de 81 anos, né, que é aposentado com um salário mínimo, né, que trabalha desde... Meu pai foi vestir a primeira botina dele aos 14 anos de idade. Na roça, trabalhou desde os 7, 8 anos, ele já trabalhava na roça. Hoje ele tem 81 anos, é um grande conselheiro que eu tenho, é um homem íntegro, né, também exerce uma atividade sacerdotal. E estávamos discutindo sobre isso, e ele, né, com a sua dificuldade de 81 anos, dizendo, não é verdade e tal, e nós pegamos o obituário do jornal Cruzeiro do Sul e somamos, né, o obituário e dividimos pelo número, né, para ver a média. Fizemos a média, neste domingo, a média foi 74,5 anos, né, dos que morreram, dos que partiram no domingo. Então, é inegável que a longevidade do brasileiro está aumentando. Para os homens é em média 75, para as mulheres 80. E o que ainda puxa para baixo dos homens é a morte precoce e violenta por causa da violência que atinge muitos jovens, né? E, sem dúvida alguma, há uma diminuição dos contribuintes no mercado de trabalho. Hoje o mercado informal é muito grande, o jovem hoje mudou a sua forma de ver emprego. Quando eu entrei na metalúrgica, eu queria ficar lá 30 anos, me aposentar, ganhar um relógio comemorativo e, né, comprar uma casinha na praia. Hoje se mudou isso. Hoje a relação de emprego já não existe. Eu quero ficar aqui, conhecer, adquirir conhecimento, eu quero criar minha startup, eu quero criar o meu aplicativo, eu quero viajar o mundo, eu não preciso mais de carro, eu vou de aplicativo, estou demorando para sair da casa dos pais. Então hoje o mundo está mudando, a tecnologia está desempregando muito, né? Nós vemos isso claramente. Eu vim de uma cidade agrícola, de manhã os boias frias, os caminhões passavam fazendo barulho e a gente saía no portão vendo os boias frias que iam cortar cana. Hoje uma máquina, ela desemprega 50 boias frias, né? Aqueles trabalhadores rurais. Um computador hoje faz o trabalho de muitas pessoas. Então, a tecnologia tem sido o grande vilão do desemprego. Se você não equipar, se você não treinar, se você não dotar esta pessoa de mais idade, eu volto aqui ao meu pai, né? Nós demos um tablet para ele já não tem uma visão perfeita, mas eu chego em casa, ele está com uma lupa, né? Tirei uma foto esses dias, postei até no meu Instagram, meu pai com 81 anos, uma lupa olhando o Instagram, olhando lá o tablet. E eu chego em casa, ele discute política comigo. Mas eu li aqui, você falou isso, tal lugar aconteceu isso, essa votação, vocês não deviam ter feito. Meu pai é um homem conectado aos 81 anos. Então, quando se fala em que a pessoa com um pouco mais de idade vai ter que ser conectada, ela vai ter que ser conectada. Quando viajamos a outros países, nós vemos a pessoa trabalhando,
né? Ah, vou para os Estados Unidos. Tanta gente quer entrar nos Estados Unidos. E lá é muito comum nós vermos as pessoas de mais idade ou empacotando algo, ou cuidando de criança, ou fazendo um trabalho. Ah, isso é cruel, é verdade. Eu acho que a pessoa na certa idade tem que descansar, tem que viver o fruto do seu trabalho o ano todo. Mas temos também que nos adaptar a essa nova realidade, de vivermos mais e melhor. E a tecnologia, o grande vilão do desemprego hoje é a tecnologia. Então nós temos que nos aprimorar a isso. E na vida tudo se aprimora. Né? Na vida nós vamos ter que correr atrás, não porque atrás vem gente, mas porque na frente já tem muita gente, né, à nossa frente. Deputado, tem mais perguntas chegando aqui pela redação. Vamos ouvir o que está chegando aqui pela nossa redação. Tiago de Paula, Parque Esmeralda. Bom dia, Jefferson, né? Toda a bancada da Cruzeiro. E gostaria de te dar uma informação com relação à reforma da Previdência sobre pessoas com deficiência, né? Que tem alguma deficiência intelectual, deficiência física, que quando os pais morrerem, essa pessoa perde os direitos, né? Gostaria de entender um pouco mais sobre essa questão. Muito obrigado, um ótimo dia a todos. Obrigado ao Tiago de Paula. Questionamento bem interessante do Tiago aqui, deputado. Ô, Tiago, obrigado pela participação. Quando o texto da reforma chegou, nós apresentamos juntos com outras bancadas pelo menos 4 pontos que nós não abrimos mãos. Um deles eram os rurais, trabalhador rural, que recebe, mesmo não tendo contribuído, né, para o INSS, mas o trabalhador rural tem a sua aposentadoria, o salário de aposentadoria, a capitalização, que mudava o regime de recolhimento, e o BPC, que se refere a pessoas, né, o benefício de prestação continuada, que se refere exatamente também a essas pessoas que são pobres, que têm uma renda familiar baixa, que têm deficiências, né, portadores de deficiência. Isso foi retirado do texto, isso não foi votado. Então, a pessoa com deficiência, ela continua tendo o seu benefício garantido. Foi um trabalho nosso também, foi uma apresentação da nossa bancada, que fez com que fosse retirado do texto para que continuasse recebendo essa justa preocupação que você tem realmente com a pessoa que é portadora de deficiência. Mais uma participação aqui, vamos ouvir o nosso ouvinte pelo WhatsApp. Bom dia, é Mário Passos, do Alto da Boa Vista. Estou dirigindo aqui do Viva Voz, viajando a trabalho. Estou ouvindo reportagem a entrevista junto ao deputado Jefferson Campos, a qual eu conheço há muitos anos também. Mas quero dar parabéns pela primeira parte da entrevista, porque muitos dos assuntos que ele explicou aí, eu tive uma visão bem diferenciada sobre o assunto, como a maioria dos ouvintes, provavelmente. Então, eu gostaria de dar os parabéns aí, vou continuar ouvindo, se der tempo de não chegar na empresa, eu estarei fazendo visita, até onde eu conseguir, ouvindo as explicações que ele está passando para os ouvintes. Muito obrigado, bom dia. O senhor percebe, deputado Mário Passos, ele fala da importância da presença do político, do deputado ao vivo aqui na rádio. Ele tinha um posicionamento, ouvindo a entrevista ele mudou o posicionamento dele. Quanto é importante a sua participação na manhã conosco aqui. Verdade, Mário, muito obrigado, um bom dia de trabalho para você, que Deus te abençoe. Obrigado aí pelas colocações, e realmente esta questão da aposentadoria do político, ela é muito mal interpretada e mal explicada, e é mais fácil, e eu já ouvi até políticos mesmo, até deputados mesmo, fazendo média, né, querendo fazer um H aí com o povo. Não, eu abri mão na minha... Então o deputado que chegou lá e abriu mão, ele está gastando R$ 7.400 com o INSS, né, da Câmara. E nós que estamos, né, dentro de um regime próprio, é a metade disso. Então, obrigado, Mário, pelas suas colocações, e eu espero contribuir aí com outros ouvintes mais sobre esses esclarecimentos e outros assuntos também. Último destaque do ouvinte da Cruzeiro FM, vamos ouvir aqui a última mensagem. Bom dia, Fábio, bom dia, deputado Moreira, eu estou falando aqui do Parque São Bento. Falando em desemprego, quando em entrevista de Vitor Lippe, falando sobre a reforma tributária, ele falou que existe um exagero no número necessário de pessoas que trabalham na contabilidade, e quando a reforma vier, esse número vai diminuir drasticamente. O senhor pode levar lá para ser discutido aí o que vai ser feito com esses funcionários aí da
da contabilidade e fazer um levantamento nisso, qual o impacto vai se causar no desemprego do país, porque essa tributação ela é no país todo. Então vai ser um número grande de pessoas desempregadas. Um abraço. Nosso ouvinte, o Moreira, do Parque São Bento, deputado. Moreira, um grande abraço, nosso querido Parque São Bento. Eu não ouvi o comentário que você disse do deputado que esteve aqui. Agora, a finalidade da reforma tributária não é causar desemprego. Eu falei aqui há pouco sobre o avanço da tecnologia. Era comum um escritório de contabilidade ter lá 50, 100 pessoas. Uma fazia lançamento, outro o livro caixa, outro o livro razão, outro ia no banco fazer depósito, fazer guia, fazer isso, fazer aquilo. Hoje, com o avanço da tecnologia, você quase tudo resolve pelo seu aplicativo. Né? Você emite a guia, você paga, você envia recurso, você transfere os livros caixas e razão. Eu estive agora conhecendo uma tecnologia também, que você no próprio tablet, você faz o seu documento, a sua escritura, assina, já manda. Né? Talvez até a função cartorial futuramente, ela vai ter que ser rediscutida também, né? Porque o Brasil é um dos poucos países que o cartório age desta forma. Despachantes, que antes a gente usava despachante para fazer tudo, hoje nós acabamos fazendo. Nós temos aplicativos que hoje tiraram as agências de viagens, né? Estão diminuindo muito por conta de aplicativos que você monta a sua agência de viagem. Né? Nós temos hoje o Google, que acabou com as páginas amarelas. Né? Antigamente se vendia todo ano aquele livro grande, as páginas amarelas, a gente comprava. E na minha infância, ter uma enciclopédia Barça era tudo que a gente gostaria. Hoje a Barça está dentro do meu tablet, está dentro do meu computador. O mundo está avançando, Moreira. Né? E a contabilidade é um dos setores realmente que são atingidos por isso. Né? E eu até não entendo, às vezes, os bancos, né? Em Brasília, às vezes a gente vê grandes prédios alugados pelo Banco do Brasil, pela Caixa, e a gente vê que os próprios bancos estão diminuindo a ida dos seus clientes até o banco. Faz-se tudo para você não ir até o banco. Você no aplicativo, hoje você faz transferência, você paga a conta, você consulta saldos, você emite guias e assim por diante. Então, Moreira, a finalidade da reforma nunca é causar desemprego. Agora, a tecnologia tem causado isso. E nós, ao invés de reclamarmos dos ventos, temos que ajustar as velas, né? Temos que nos preparar para isso também. Eu estou no meio desta mudança. Por exemplo, na política, né? A primeira eleição que disputei era voto de papel. Né? A gente passava a madrugada lá no Recreativo contando voto. Hoje estamos numa urna eletrônica, que confiável ou não, é o sistema que temos. Se a campanha não for feita nas redes sociais também, os votos vão embora, né? Exatamente. Esta última eleição fomos atropelados pelas redes sociais, né? Nós tivemos aí pessoas que a gente nunca nem tinha ouvido falar, e de repente quando abre as urnas, e a gente que é meio dinossauro, né, nessa área, a gente tem que correr atrás também. Então, Moreira, a preocupação é válida, é justa, né, de fazermos uma reforma que gere mais igualdade tributária, mas que não cause ainda mais desemprego. Afinal de contas, já temos uma gama muito grande de pessoas aí procurando emprego. Deputado, destaque final aqui da nossa entrevista, 2 blocos bem recheados da nossa entrevista na manhã desta quarta-feira. Eu gostaria da sua opinião, até porque o senhor esteve recentemente também com o presidente Jair Bolsonaro. E essa questão da decisão, que para ele já está tomada a decisão, vai indicar mesmo o filho para a embaixada. Muita gente falando sobre isso aí também. Sobre o nosso presidente Jair Bolsonaro. O senhor esteve com ele, inclusive fez foto, fez selfie. Simpático o presidente ou não? O presidente é simpático. O presidente é uma pessoa muito transparente, é uma pessoa muito aberta a tudo que a gente conversa, direto, reto, tem uma conversa direta, né? Agora, lógico que não nos consultou a respeito de apresentar o seu filho, né? Que também é uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito aberta à conversa, né? O Eduardo já está com a gente há 2 mandatos, né? Vai passar pelo Senado agora esta avaliação, se ele é ou não competente para isso, vai ter uma votação. Agora a gente fica assim olhando, né? São 32 mil sorocabanos que votaram em Eduardo Bolsonaro para ser deputado federal aqui na região, Votorantim, Itapetininga, Itapeva, ele teve quase 60 mil votos. Então são 60 mil aqui cidadãos da nossa região que depositaram a confiança nele como deputado federal e agora vão ficar órfãos de deputado federal, né? Talvez esta avaliação da pessoa que votou para que a pessoa exercesse um cargo e agora ela vai exercer outro, né? Não estou entrando no mérito, é uma pessoa que a gente tem um bom relacionamento com ele, se o Senado aprovar, ele vai para
para os Estados Unidos. Creio que tem muito a colaborar, né? Talvez esteja lá, porque mesmo com quase 2 milhões de votos, o voto dele vale tanto quanto o meu, vale tanto quanto o outro deputado que chegou lá com 10 mil votos, né? Lá os votos são os mesmos. Talvez ele esteja vendo uma possibilidade dele contribuir mais com o governo do pai dele, do Brasil, né? Não o governo do pai, mas o governo do Brasil, sendo um embaixador nos Estados Unidos, né? Talvez é uma avaliação pessoal, não tenho como não discutir com eles, não conversei com nenhum dos dois, mas estão obstinados nisso. Já vi que ele vai apresentar, ele vai passar pela sabatina, e aí vamos ver se tem votos ou não para aprovar essa indicação de embaixador, né? É uma última mensagem que chega aqui da redação, é isso? Contato via telefone, vamos ouvir para encerrar a entrevista. Bom dia, deputado Jefferson. Aqui quem fala é Rosângela. Você me conhece como Nina, nós estudamos juntos na Faculdade de Direito de Sorocaba. É muito bom ouvir você. Bom dia a toda a bancada da Cruzeiro. É muito maravilhoso de didática a sua explicação sobre a Previdência. Muito orgulho de tê-lo como amigo e colega. Um grande abraço. Olha, Rosângela, identificando aqui o deputado, estudou junto, hein, deputado? Minha querida Nina, fizemos juntos a faculdade. A Nina é uma batalhadora, sempre trabalhando, chegando de carro, às vezes apavorada, meio atrasada, mas uma grande advogada, uma grande profissional, minha amiga. É realmente bom. Na caminhada que a gente tem, né? Eu tenho muitos amigos, procuro fazer amigos ao longo da minha jornada. E olha, fiquei muito feliz em ouvi-la também, viu? Um bom dia, obrigado pelos elogios e que o nosso trabalho realmente dignifique aqueles que continuam acreditando na política, porque com toda a crítica que temos, a política ainda é o meio mais democrático de nós realizarmos as ações necessárias para mudar a vida da nossa população. E esse espaço democrático sempre garantido, é sempre muito bom tê-lo ao vivo aqui nos estúdios ou por telefone. O importante é que o deputado sempre participe conosco aqui e o espaço sempre à disposição, viu, deputado? Nosso muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Eu que agradeço, quero agradecer a toda a equipe aqui da Cruzeiro, que sempre tem nos dado esta oportunidade, até nos desculpar porque às vezes não estamos tão presentes, mas estamos trabalhando bastante. Quero aí parabenizar e agradecer o Alexandre Latuf, presidente da Fundação Cultural, que mantém esta emissora e com uma qualidade muito grande. Sou ouvinte dessa emissora, onde eu estou no Brasil, eu acompanho, né, pela internet. Quero um abraço ao César Ferraz, que é o presidente da Fundação Baldinho do Amaral, e em nome deles cumprimentar todo o corpo de funcionários. Eu sei dos desafios que a comunicação está passando, seja escrita, seja televisiva ou radiofônica. Eu sou radialista de formação também, eu sei das grandes dificuldades que os meios de comunicação estão impondo, as mídias estão impondo aos grandes conglomerados, e muitos deles passando momentos difíceis, mas a Cruzeiro do Sul, a Fundação e também a Fundação Cultural, sempre com uma administração muito efetiva, enxuta, muito honesta, tem feito aí a grandeza da comunicação na nossa cidade. Eu quero parabenizá-los. Eu tenho acompanhado muito, eu sou membro da Comissão de Relações Exteriores, da qual Eduardo é o meu presidente, e sou membro também da Comissão de Ciência, Tecnologia e Informação da Câmara dos Deputados. Então eu sei dos grandes desafios que nós enfrentamos e vocês têm enfrentado de uma forma brilhante, né? Ampliando inclusive à tarde, também tenho ouvido à noite o jornalismo da Cruzeiro, que realmente tem sido muito bom para a nossa região, nossa cidade e a comunicação. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe. Obrigado mais uma vez ao deputado federal Jefferson Campos, do PSB, ao vivo, aqui no Jornal da Cruzeiro, que nesta meia hora